Salve galera! Estamos aí começando mais um podcast e hoje vamos começar aí falando sobre a tal da Revolução Inglesa. É interessante, né? Porque às vezes aparece as revoluções inglesas do século XVII ou a Revolução Inglesa. Eu prefiro o tema no singular, porque, logicamente, estão falando aí de Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. Como eu acredito que isso seja o mesmo processo, são frutos do mesmo processo, o século XVII viu, então, uma revolução acontecer na Inglaterra. Então, é a Revolução Inglesa. Eu vejo mais dessa forma, embora algumas pessoas também coloquem no singular. Tem uma discussão, na verdade, mais técnica por trás disso aí, se a Revolução Inglesa ela foi já uma revolução burguesa. Isso já é um detalhe de discussão acadêmica. Eu ainda não considero a burguesia, inglesa do século XVII aquela que já tem a consciência de classe, exatamente, de todo o processo contemporâneo, mas que foi de fato uma revolução que favoreceu muito a burguesia inglesa, sim, aumentou e contribuiu para que ela tivesse uma consciência para uma série de transformações que viram depois, não há dúvida, né? Então fica esse negócio, né? Se não foi uma revolução inglesa, se não foi uma revolução burguesa, se não foi a primeira revolução burguesa, você está entendendo o que eu estou falando, né? Porque depois vai ter a Revolução Francesa, vai ter a Revolução Industrial, que aconteceu na própria Revolução, na própria Inglaterra do século XVIII, teve a Revolução Americana. Se não foi de fato uma genuína revolução burguesa, ela favoreceu a burguesia fortemente e construiu um caldo, né, que depois vai redundar nas próprias revoluções burguesas. De qualquer maneira, saltando dessa discussão que é mais acadêmica, vamos para os fatos, né? A Inglaterra ela era governada pelos Tudors. Isso é o absolutismo inglês. É o século XVI. Na verdade, começou no XV. Teve a famosa Guerra das Rosas. Foi até 1485. Durou uns 30 anos essa guerra. Aí os plantagenetas saem e o Henrique de Tudor, né, que era da casa lá dos Lancasters, acaba se ajeitando com os Yorks, casa com uma moça York e aí derrota o último rei da casa Plantageneta, né, que era o Ricardo III, e se torna o Henrique VII. Então começa com o Henrique VII, vai até 1509, o Henrique VII, começam os Tudors ali. Com a morte de Henrique VII, aparece seu filho, seu segundo filho, não, o mais velho era o Arthur. O Arthur acabou falecendo antes de ser o rei da Inglaterra, então foi para o Henrique VIII. O Henrique VIII e seus 6 casamentos, não é fruto nessa conversa de hoje. Aí ele vai morrer em 1547, passa para o seu filho Eduardo. Eduardo rapidamente morre em 1553, Eduardo VI, né? Aí vem sua irmã Maria. Maria também rapidamente, 53 até 1558. E depois vem sua irmã, a Elizabeth. Então, Elizabeth foi uma que marcou o auge dos Tudors e marcou o auge do absolutismo inglês. E a questão é que ela morreu sem se casar, sem deixar herdeiros, e isto foi o fim dos Tudors. Né? Em 1603, então ela é de 1558 a 1603, a morte da Elizabeth, ali por volta dos seus 70 anos, sem herdeiros, né? Temos um problema sucessório, dinástico, na Inglaterra do começo do século XVII.
Como o pai da Elizabeth, que era o Henrique VIII, tinha uma irmã, ele tinha duas irmãs, uma delas se casou com o rei escocês, que era da família Stuart. Né? O rei escocês Jaime IV se casou com a irmã do Henrique VIII. Bom, então o Jaime VI, lá em 1603, ele era então, portanto, aparentado da Elizabeth, tipo um primo de segundo grau. Então ele acaba assumindo, além do trono da Escócia, Jaime VI de Escócia, acaba virando o Jaime I de Inglaterra, e isso é o início da dinastia Stuart dentro do mundo inglês, e que vai aí ser todo esse século XVII até o começo do século XVIII, os Stuarts. Então, quando a gente pensa em estudar a Revolução Inglesa do século XVII, nós temos que estudar exatamente a casa Stuart e tudo que aconteceu ali naquele momento. O Jaime, primeiro, vai de 1603 a 1625. Então, a habilidade que os Tudors tinham, em dominar o processo político do mundo inglês, contrasta-se com a inabilidade, o excesso de autoritarismo barato, que os Stuarts tinham. Isso já começa claramente com o Jaime I. A questão aqui é maior, Os reis do período moderno na Europa se enxergam como enviados de Deus, tem aquele absolutismo baseado no direito divino do rei governar, aquela coisa de Jacques Bossuet e tal. Então, o próprio Jaime I acabou escrevendo até um livro, Como os Reis governam, influenciados pela figura de Deus. Então, era um cara que gostaria de governar sem se consultar com ninguém, já que ele é inspirado por Deus. Então começa uma prática dos Stuarts de não bom relacionamento com o parlamento. Eles não convocam o parlamento, não se consultam com o parlamento, não respeitam o ritual que já tinha sido meio consolidado pelos Tudors. Isso gera uma crise política. Lógico que a Igreja Católica ela tinha sido excluída do mundo inglês pelos Tudors. De alguma forma, a Igreja Católica vê nos Stuarts uma possibilidade de retornar sua influência no mundo inglês. E isto vai ocorrer não agora, nesse momento exatamente, mas num segundo momento. Fiquem atentos para isso aí. Porque são várias as camadas desta crise, desses problemas todos. A gente estava falando de religião, por exemplo, veja que na Escócia, o Jaime IV, que é o Jaime I da Inglaterra, ele é católico, Então lá ele é católico, mas quando ele assume o trono inglês, ele se torna anglicano. Então, o rei da Inglaterra seria o chefe da igreja anglicana. E é muito interessante que na Inglaterra, embora ele seja católico na Escócia, ele começa a perseguir todos aqueles que não são anglicanos na Inglaterra, inclusive os católicos. E isso, inclusive, logo no começo da sua gestão, começa em 1603. Em 1605, tem uma rebelião católica contra ele. Aquela tentativa de explodir o parlamento com o rei dentro. O rei iria lá se pronunciar no parlamento em 1605 e católicos radicais, chefiados pelo aquele Guy de Fawkes, acabaram planejando o que hoje a gente chama de revolta da pólvora. Esse cara, Guy de Fawkes, foi flagrado tentando levar de madrugada pólvora para o porão do parlamento. Aí começou o desbaratamento dessa rebelião. Então,
os católicos se organizaram, alguns católicos se organizaram, né, contra a suposta opressão e contrariedade que o rei já estava impondo ali em 1605. Essas questões religiosas, elas são muito importantes para você estudar e entender e compreender esse momento, tanto que os insatisfeitos, os chamados perseguidos, os que não estão se encaixando no mundo inglês, especialmente por questões religiosas, e as questões religiosas aqui estão meio indissociadas das questões políticas, vão acabando fugindo para o exílio daquele universo e, em geral, vão para a América do Norte. Aí começa para valer, nesse contexto, no início do século XIX, século XVII, e começa para valer a colonização, né, da América do Norte, pelo menos da costa do Atlântico, por parte desses britânicos. Teve algumas experiências anteriores no século XVI que foram frustradas, não deram certo. Agora, no começo do século XVII e no começo aqui do Jaime I, já tem a fundação da Virgínia. É 1607, a fundação da Virgínia. Aliás, Virgínia vem da expressão rainha virgem, que era a rainha anterior à rainha Elizabeth. Embora a Virgínia tenha a cidade de Jamestown, né, que é o rei que estava governando, Jaime I. Essa primeira experiência, tem essa história da Pocahontas e tal, é ligada em parte, é verdadeira, inclusive, a esse universo inicial. Tem então a fundação da Virgínia, uma válvula de escape aí, vamos dizer. Em 1620, havia 2 navios que iriam levar peregrinos, aí colonos, para essa região. Parece que um desses navios não estava preparado para levar as pessoas na hora de zarpar. Aí todas se reuniram em um só, que é o Mayflower. Esse Mayflower acabou se desviando sua rota e acabou indo mais para o norte. E lá em 1620, os caras começaram a fundar Massachusetts, que seria então uma segunda colônia. Então já no Jaime I, muitas pessoas exiladas por questões políticas e religiosas, e já vão se formando os primeiros assentamentos, Virgínia e Massachusetts, né, no governo do Jaime I. Agora, nada que está ruim não pode, né, piorar um pouquinho mais. Porque quando sai o Jaime I, que falece lá em 1625, vem o seu filho, que é o Carlos I, né, o Charles I. Hoje é o Jaime III. Engraçado então que hoje é o Carlos III, né? O rei Charles III. Engraçado que os 2 Charles anteriores são aqui do século XVII e eram Stuarts. Estou falando então do Carlos I, que é 1625 a 1649, até o meio ali do século XVII. E o Carlos I é, de fato, mais encrenqueiro até que o pai dele, né? O primeiro Stuart, que foi o pai dele. Além de ele não consulta regularmente o parlamento, e ele, por exemplo, começa a querer exigir impostos que ele determina que são impostos que devem ser cobrados. Assim, sem nenhum aval da sociedade. Não convoca o parlamento e cobra impostos da cabeça dele. Tem um exemplo famoso que foi aquele ship money, que seria meio o dinheiro do navio, que era um imposto medieval, era cobrado para cidades portuárias na Inglaterra, para tentar ajudar a administração dos portos. Mas já era um imposto em desuso naquele momento, já tinha algum tempo que ele já estava em desuso, e era para cidades portuárias. Esse Carlos I resolveu, do nada, reativar esse imposto e cobrar de todas as cidades, inclusive do interior da Inglaterra. Era engraçado, né? Vinha aqui cobrar o dinheiro do navio para o rei. E o camponês fala assim, mas espera aí, que navio? Aqui tem ovelha, nós estamos aqui na plantação. Mas
E claro que isso vai gerar uma grandiosíssima insatisfação contra um rei visto como autoritário, que estava usurpando e excedendo de suas atribuições. Já havia então documentos anteriores em que o rei se comprometia a fazer coisas diferentes, né? Aqueles documentos como Magna Carta de 1215, veja, do século XIII. No século XIII já havia compromisso do rei em conversar com a sociedade. Ele não é que tudo que ele quisesse ele ia fazer, né? Há outros documentos também, como o Estatuto de Oxford. Então, outros documentos que deveriam ser levados em consideração pelo rei na hora de sua administração. Ele parece que está passando por cima, o Carlos I, de tudo isso aí, e fazendo as coisas da cabeça dele porque ele é o enviado de Deus. Aí o parlamento o chama fortemente a atenção e faz ele assinar um documento em que ele se comprometeria a consultar o parlamento para fazer as cobranças de impostos e tomar decisões mais importantes, né? É a chamada Petição de Direitos, que ele assina em 1628. Ele começou em 25, em 28 ele assina a tal da Petição de Direitos. E olha só que interessante, gente. O rei assume um compromisso, assina um compromisso de consultar o parlamento em 1628. Dali que ele vai ficar mais de 10 anos, mais de uma década, governando sem consultar uma mísera vez o parlamento, desrespeitando a própria palavra dele. Bom, um dia, depois de 10 anos, por volta de 1640, ele vai lá convocar o parlamento de novo. Agora, assim, você pode se perguntar, mas por que agora, do nada, ele está convocando o parlamento? Porque dessa vez ele chegou à conclusão que ele precisava fazer uma guerra. Veja só, olha a inabilidade desse rapaz, porque ele resolveu criar uma guerra. Bom, você vai se espantar, porque eu vou dizer para você contra quem ele vai criar uma guerra. Ele vai criar uma guerra contra a Escócia. Mas ele já era o rei da Escócia, não é? Você não esqueceu disso, né? O rei da Inglaterra, ele também é rei da Escócia. Embora sejam dois reinos separados, dois estados separados, eles têm o mesmo monarca. Ainda não é a Grã-Bretanha, tá? A Grã-Bretanha só será criada no século XVIII, em 1707, pela Ana, rainha, que é até parente aí desse Carlos I, mas é mais para o futuro. Então, ele já era o rei da Escócia, mas, de alguma forma, ele precisava fazer uma guerra contra a Escócia e contra a Irlanda. Porque ele queria impor à Escócia e aos irlandeses a religião anglicana. Já que ele era chefe da igreja anglicana na Inglaterra, ele desejava também ser o chefe da igreja também da Escócia e da Irlanda. É interessante, assim, faz sentido, porque ele, ao se tornar chefe da igreja desses lugares aí que eu acabei de citar, ele ampliaria o poder dele, claramente, é evidente. Mas aí, para fazer uma guerra, ele precisaria de exércitos, precisaria de munições, precisaria de dinheiro, de recursos, que só realmente o parlamento poderia fornecer para ele, né? O aval da sociedade para ele poder fazer tudo isso. Só dessa forma que ele conseguiria se organizar bem. E é lógico que, então, ele convoca o parlamento com esse objetivo, Carlos I. Os historiadores ingleses chamam isso de short parliament, né? Que é um parlamento curto. Porque, assim, claro que quando ele convocou o parlamento depois de 10 anos, mais de 10 anos, quando que 10 anos antes ele tinha se comprometido a convocar o parlamento regularmente e não tinha feito, é claro que houve um questionamento, começou um problema. Os parlamentares começaram a sociedade inglesa começou a querer lavar a roupa suja, fazer a famosa DR com ele. É claro que então ele não gostou muito e dissolveu o parlamento, por isso short parliament. E mesmo assim ele foi para a guerra de qualquer forma. E acabou sendo derrotado, inclusive. O mais engraçado é que ele, derrotado, acabou sendo sequestrado pelos escoceses. E foi exigido dos ingleses um resgate. Então ele, do próprio cativeiro, convocou o parlamento para pagar o seu resgate. E o parlamento convocado
pagou e ele foi liberado. É interessante que agora é a fase que os historiadores ingleses chamam de Long Parliament, porque agora o parlamento passou a existir, já que foi convocado pelo rei, e aí começou uma confrontação. No final das contas, para resumir toda a história, gente, isto acabou levando em 1642 a uma guerra. Veja a inabilidade de um rei. O cara, ele conseguiu uma guerra externa contra um país que ele já era o rei. E agora, internamente, ele consegue uma guerra interna, uma guerra civil entre os próprios ingleses, que esta sim é chamada de guerra de Revolução Puritana. Então, a Revolução Inglesa, ela tem uma primeira etapa, que é a tal da Revolução Puritana, que é a briga do rei contra o parlamento. Então, você tem os exércitos do rei, que eram chamados genericamente de cavaleiros, contra o exército do parlamento, que eram chamados de cabeças redondas. Então é uma guerra que vai durar em torno de 6, 7 anos, vai marcar lá os anos 1640 na Inglaterra. Tinha, né, a burguesia, exatamente, no parlamento, na Câmara Baixa, representada lá, né? Então o exército do parlamento era formado principalmente de representantes da nobreza, representantes da burguesia. Havia vários ali em comando. O segundo em comando era o tal do Oliver Cromwell. Então começa a se destacar o Oliver Cromwell. O exército dos cabeças redondas, ele é chamado de New Model Army, exército de novo tipo, porque os postos, as patentes eram determinadas mais pelo mérito do que pelo seu grau de nobreza. Justamente porque a nobreza não estava ali, né? A nobreza estava no exército, evidentemente, do rei. Então era uma briga meio entre a nobreza e os burgueses. Já os burgueses só eram puritanos. Por isso que tem esse nome, né? O evento, a Revolução Puritana. Os burgueses da religião puritana, você não esquece não, né? Que o puritanismo são os calvinistas na Inglaterra, né? Lembra das aulas de reforma religiosa? Pois é. Então teve a reforma luterana na Alemanha do século XVI e também surgiu, a partir do João Calvino, que era um francês, né, o calvinismo, uma vertente lá da época da reforma. E o calvinismo, ele tem uma igreja completamente descentralizada, né? Cada lugar dá um nome específico para o calvinismo. Na Escócia, por exemplo, o calvinismo era chamado de presbiterianismo. Aqui na Inglaterra é chamado de puritanos. Então os puritanos estavam ali diante, né, do parlamento, dos burgueses, formavam o exército dos cabeças redondas. Havia, inclusive, puritanos mais radicais. É bom dizer, né? Haviam os chamados levers, diggers, né, os niveladores, escavadores. Havia ali um projeto social maior, uma maior radicalidade. Os Quakers, né? Quem não conhece os Quakers, da aveia, né? A aveia atual, a aveia Quaker, era um grupo religioso da época, mais radical. Inclusive, tinha um dos seus líderes, William Penn, que vai ser o cara que vai emigrar para os Estados Unidos junto com os outros Quakers e formar o território da Pensilvânia. Pois é, então esse era o pessoal chamado puritano, que era exatamente o pessoal do exército do Oliver Cromwell, que era o exército dos cabeças redondas. Tinha também, então, o do rei, que é a nobreza, os anglicanos, né, os católicos ficam do lado do rei. Depois de uns 6, 7 anos, os cabeças redondas vencem a revolução e, de início, eles vão dar uma chance para esse rei Carlos I. Vão deixar o cara de molho lá no castigo por 1 ano, mais ou menos, prisão domiciliar, para usar os termos de hoje em dia, e depois de 1 ano vão lá, rei, é o seguinte,
você exagerou, você promete consultar o parlamento, ser um cara mais moderado daqui para frente. O rei se recusa, Carlos I, a admitir que errou, que vai mudar, e aí isso leva ao final da história a um julgamento. O julgamento é bem interessante, né? Porque esse Carlos I ele é acusado de uma série de coisas. E ele tem uma resposta muito interessante. A resposta dele é: vocês estão me acusando de um monte de coisas, mas assim, até o dia de hoje, só hoje eu estou sabendo que eu não poderia fazer tudo isso que vocês estão falando, porque eu sou o rei da Inglaterra e eu faço o que eu quiser. Não há nenhuma lei que me proíba de fazer o que eu quiser como rei da Inglaterra. Em certo sentido, ele tem razão, né? Ele está dizendo assim: ó, você está criando uma lei hoje e está querendo retroagir com ela para o passado. Ela só valeria para o futuro. É um bom argumento esse do Carlos I, mas evidentemente que não se escuta o que ele está falando, porque é claro que é uma chicana, é uma maneira dele dar a volta, né? Um argumento que naquele momento não seria o que seria escutado pelas pessoas. E ele, no final das contas, então, ele foi condenado à morte, então foi decapitado. E é muito interessante, porque com a decapitação do rei Carlos I, a Inglaterra chega num momento radical de abolir a própria monarquia. Veja que interessante, né? Abole-se a monarquia. Isto é uma revolução, né? Pô, você tirou a monarquia, que era uma monarquia absolutista, opressora, tem uma revolução, o rei é derrubado e se decapita a cabeça do rei. Veja que na França vai acontecer algo semelhante um século depois. Nós vamos chamar de Revolução Francesa. Aqui é a Revolução Inglesa. Então, o rei é decapitado e é uma república que é proclamada na Inglaterra. Essa república acaba ficando na mão do Oliver Cromwell, um dos líderes da Revolução Puritana. Agora, o Oliver Cromwell ele vai ficar os anos 50, né? Então é 1649 a 1658. Esse Cromwell, em algum sentido, vai ganhar um título para governar. O título que ele ganha é de Lord Protector. Então ele é o Lord, ele é meio que um protetor da Inglaterra. Em certo sentido, ele se torna tão ou mais opressor quanto eram os Stuarts. Aí tem um detalhe imperdível, né? Que o Carlos I foi decapitado, mas seus dois filhos, que também se chamam Carlos e Jaime, fogem. Eles acabam sendo abrigados na corte de Luís XIV lá na França. Então os dois filhos do rei sobrevivem. E o Oliver Cromwell se torna o Lord Protector e se torna tão repressor quanto os Stuarts eram. Logo, né, deixou de consultar o parlamento, fazia as coisas da cabeça dele tão somente. E uma das questões que eu acho que são importantes aqui é que ele tenta se acertar com a nobreza. Ao tentar se acertar com a nobreza, ele vai perseguir aquelas minorias religiosas, que muitas queriam distribuição de terras, reformas, né, na vida do camponês comum, no campo. Isso não agradava a nobreza. Ele tenta se acertar com a nobreza e começa a perseguir os levers, os diggers, os quakers. Isso, inclusive, facilita a fuga desse pessoal para a América do Norte. Já tinha falado para vocês do William Penn, né, dos quakers. Veja então que muito do que foi a ocupação dos Estados Unidos no século XVII foi o produto do processo político-religioso inglês desta crise que a Inglaterra vive no meio do século XVII. Bom, e ele governa com mãos de ferro. Aqui tem uma coisa que ele faz, que é em 1651, que são os atos de navegação. É muito engenhoso o ato de navegação, porque ele obriga que toda a mercadoria que é transportada e comercializada no universo britânico tem que ser transportada por um navio inglês ou do outro país lá que está comercializando. Vai chegar uma hora que ele vai ter que fazer cota, né? Até o capitão do navio vai ter que ser inglês quando se transporta a mercadoria. Isso é uma medida muito esperta, porque o frete
das mercadorias na Europa naquela época, do meio do século XVII, era monopolizada por uma empresa holandesa. Portanto, tinha um pedaço do capital que era investido na comercialização de mercadorias na Europa, e especialmente na Inglaterra, que ia para o pessoal, o pessoal holandês. E deixa de ir, né? Porque agora tem que ser no navio inglês o transporte das mercadorias. É claro que a empresa holandesa vai ser muito prejudicada. A Holanda vai acabar até declarando uma guerra contra os ingleses. A Holanda vai perder essa guerra na mesma época que estava sendo derrotada e expulsa aqui do Brasil, né? Do Nordeste do Brasil. Então os holandeses eles vão ser derrotados nessas duas frentes. E os ingleses começam a ter um espaço maior no cenário internacional. Veja que essa lei do ato de navegação, fazendo com que o capital inglês não vá para a Holanda para pagar os fretes, ficasse ali dentro da Inglaterra. Isso faz a Inglaterra enriquecer rapidamente, em 10, 15% em poucos anos. Isso é decisivo para você ter uma burguesia ainda mais rica na Inglaterra e que será aquela que vai ter o capital suficiente para inovações tecnológicas, que serão as inovações do século XVIII, que vão levar lá a máquina a vapor e vão levar a industrialização. Então, até que essa medida do Oliver Cromwell é muito decisiva para a história, porque depois vai ser importante na deflagração da Revolução Industrial. Quando ele morre em 1658, o parlamento ele tenta passar o título de Lord Protector para o seu filho, que é o Richard Cromwell, o Ricardo Cromwell. Só que o Ricardo fica um pouquinho e renuncia. Quando o Ricardo renuncia ao título de Lord Protector, o parlamento tem a brilhante ideia de restaurar os Stuarts, recriando a monarquia na Inglaterra. Como eu disse para vocês, os dois filhos do Carlos I sobreviveram à Revolução Puritana. Então, são chamados de volta e restaurados. É colocado o mais velho, que seria então o Carlos II. Então, você já aprendeu aqui quando foi o Carlos I, agora quando está sendo o Carlos II. E hoje em dia, século XXI, é o Carlos III. Então, o Carlos II assume. Vocês não sabem que a primeira medida dele foi mandar desenterrar o corpo do Oliver Cromwell e recortar publicamente a cabeça do cadáver. Então, ele é muito forte, porque na simbologia, pelo menos, porque ele é o cara que ele mata até o morto. Claro que o pai dele tinha cortado, o Carlos I é o pai dele, né? Tinha sido cortada a cabeça dele pelo Oliver Cromwell. E ele faz exatamente a mesma coisa com o cadáver do Oliver Cromwell. Agora, interessante é que esses Stuarts que retornam, com eles também retorna a confusão, no sentido político, porque esses caras são católicos, se convertem ao catolicismo no exílio, e de alguma forma esse Carlos I, ao governar a partir de 1660 e vai até 1685, quando ele morre, começa a favorecer novamente os católicos. Aqui a história que eu estava conversando com vocês lá no começo da nossa fala, do catolicismo ter uma oportunidade, é agora. É agora com Carlos I. Carlos I começa a favorecer a nomeação de funcionários públicos apenas católicos, começa a perseguir os que não são. É aqui, por exemplo, que o parlamento inglês toma uma medida extrema, né, de alguma forma legitimar o que a gente chama hoje de habeas corpus, que é exatamente para prevenir prisões arbitrárias. Então aqui é bem sistematizado e regulamentado o habeas corpus para se prevenir de qualquer ato que a gente está percebendo que esse rei pode tomar, especialmente favorecendo católicos e perseguindo os não católicos. Na verdade, acho que durante o Carlos I começa uma grande discussão
política no mundo inglês, que é o rei deve governar e fazer sozinho o que ele determina, o que ele deseja, ou o parlamento tem a primazia. Aí começa uma disputa política entre os Whigs, que acham que é o parlamento, e os Tories, que acham que é o rei. Agora, é verdade que o rei Carlos I teve uma certa habilidade de manipular a situação para tentar acalmá-la. Ele era casado com a Duquesa de Bragança, uma portuguesa. Olha, interessante, né? Porque os ingleses estavam numa guerra contra os holandeses. Os portugueses também. Os portugueses têm uma aliança histórica com os ingleses e tinham um inimigo comum que eram os holandeses. Então, olha só, a aliança dos dois chegou ao ponto da moça portuguesa, né, a Duquesa de Bragança, se casar com o rei da Inglaterra, Carlos I. Aliás, né, tem uma história bem legal da Duquesa de Bragança, que ela almoçava lá na corte e achava que o jantar era muito mais tarde, que ela ficava com fome. Então ela inventou um lanche das 5 da tarde, onde havia o chá, né, o chá das 5 da tarde. Então, o chá das 5 dos ingleses, tão famoso, que a gente imagina que é um hábito milenar, não é coisa nenhuma. Foi, na verdade, inventado por uma portuguesa no meio do século XVII. Eu sempre falo para todo mundo que esse negócio do chá das 5 é uma coisa maluca, né? Porque eles vão lá da nobreza inglesa tomar o chá que vem lá da Índia, que vem lá do Oriente. Aí eles vão tomar no chá, vão colocar um torrão de açúcar, que vem da América Central, que vem do Brasil. Veja que o mundo inteiro teve que se organizar e fazer uma correria imensa, se escravizar pessoas, sofrer um monte, trabalhar, para que os nobres pudessem, às 5 da tarde, tomar o seu chá ali na corte inglesa tranquilamente. Veja como é a vida, né? Bom, então essa moça portuguesa, a Duquesa de Bragança, era esposa do Carlos I. E ela era estéril. Ela não tinha filhos. Ela não poderia engravidar. Como eu sei isso e como nós sabemos que ela jamais poderia engravidar e que o problema era dela e não era do Carlos I, seu marido? Porque ele, com as amantes, conseguia engravidá-las, mas com a rainha não. E ele não se divorciou dela, ficou até o fim. Portanto, não haveria herdeiros legítimos. Ele, ao assumir que não haveria herdeiros legítimos, sabia que ele tinha um irmão dele, um irmão que era um pouco mais novo. Que esse irmão, sim, tinha duas filhas, que era a Maria e a Ana. Pois é, o futuro da monarquia dos Stuarts estava na mão da Maria e da Ana, fundamentalmente. E o acordo que ele propõe é que as duas meninas sejam educadas e se casem com rapazes protestantes, anglicanos. Se ele, Carlos, e o irmão Jaime eram católicos, no futuro teria as rainhas lá, que eram as sobrinhas dele, Carlos I, que seriam anglicanas e tudo se resolveria. Foi mais ou menos assim que ele pacificou a questão. E quando ele morre em 1685, isto ocorreu mesmo. Assume seu irmão, que já estava idoso e já estava viúvo. E as meninas já tinham se crescido, né? A Maria já tinha se casado, inclusive, com um príncipe protestante, considerado equilibrado, moderado, que era o Guilherme de Orange. Então estava tudo pronto para as coisas se acalmarem na Inglaterra nesse momento aí, em 1685. Mas não é que o Jaime II tem um segundo casamento e engravida essa rainha
E ele tem um menino, que é o Carlos Stuart. E esse menino, evidentemente, está fora daquele acordo estabelecido e costurado pelo irmão dele. E aí a confusão novamente acontecerá, né? Porque é a chance do catolicismo, de novo, permanecer na Inglaterra. Tem um monte de fofoca dizendo que o rei era velhinho e que então ele não teria nem condições de engravidar a esposa dele e que na verdade isso foi ação do bispo, que ele que transou com a rainha. Bom, umas conversas populares aí que não tem lá muito sentido. De qualquer maneira, isso alarmou completamente o parlamento britânico, que acabou se reunindo e tomando uma atitude radical, entregar o trono imediatamente para a Maria e o Guilherme de Orange e que os dois tirassem esse rei aí que está fugindo do acordo. E foi o que aconteceu, né? Em 1688 acontece o que a gente chama de Revolução Sem Sangue ou Revolução Gloriosa, porque as tropas de Guilherme e Maria, atiçadas, convocadas pelo parlamento, eles aceitam a convocação do parlamento, né? E tomam o poder. É um golpe, né? Derruba o rei Jaime II, que foge com a sua esposa e com um filhinho novinho. E aí a Maria Anglicana com o Guilherme assumem com essa revolução gloriosa, essa revolução sem sangue, em 1688, e atenção, assinam um documento. Esse documento é chamado de Bill of Rights. O Bill of Rights é o documento que estabelece que quem reina é o rei. O rei é o chefe de Estado. Mas se cria um governo que governará em nome de Sua Majestade. Portanto, Sua Majestade reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento. A partir do século XVIII, inclusive, vai o parlamento ser o responsável por criar a figura do primeiro-ministro, que existe até hoje na Inglaterra. Então, o rei reina, mas não governa. Este é o acordo que pacificou as brigas entre nobres e burgueses na França já no final do século, na Inglaterra, já no final do século XVII. Bill of Rights é um documento. Veja que os ingleses seguem este acordo até o dia de hoje, né? Mais de 330 anos depois, né? Esse é o acordo que estabilizou a sociedade inglesa. Interessante, né? Que é claro que esse menininho que nasceu aí do rei destronado Jaime II pela Revolução Gloriosa, um dia ele vai ficar grande, né? Vai se tornar adulto, vai dizer que roubaram o trono dele, vai tentar de alguma forma retomar. Então haverá duas tentativas de retomada por esse Carlos Stuart aí. E depois tem o filho do Carlos Stuart, que é o outro Carlos Stuart, que também vai tentar fazer ali outra guerra para tentar retomar o trono. Ele vai atiçar os católicos escoceses do norte da Escócia, das Highlanders, tentando utilizá-los para formar um exército, invadir a Inglaterra e pegar o trono. É isso, inclusive, que aparece naquela série tão famosa aí por aí, Outlander, né? Porque é em 1746 que tem esse Carlos Stuart II aí tentando retomar o trono da Inglaterra e retomar, de alguma forma, o catolicismo. E ele é derrotado lá na Batalha de Culloden, em 1746. E aquela série Outlander meio que se passa, a primeira temporada pelo menos, nesse ambiente. Bom, esses caras estão fora do jogo, a Revolução Gloriosa ela vai triunfar, os Stuarts agora têm o Guilherme e a Maria governando, que assinaram o Bill of Rights. Os dois governam, inclusive governam meio em igualdade, né? Não tem uma das duas figuras que mais se destaca, parece que governam juntos mesmo, e também não tem filhos. Os dois morrem, primeiro morre ela, depois morre ele, e como eles não tiveram filhos, acabou passando para a irmã da Maria mais nova, que era a Ana. A Ana vai ser a última dos Stuarts. Essa moça também tem uma história triste, porque ela tenta ter filhos de qualquer forma, teve vários
tentativas, né, natimortos que nasceram, vários abortos espontâneos que aconteceram. Ela conseguiu ter um menino, mas esse menino também não vingou, não passou da infância, acabou morrendo também. Então ela, Ana, não tem filhos. E a morte dela, em 1714, vai ser a próprio final dos Stuarts, da casa Stuart. Ela, em 1707, foi a rainha que conseguiu criar a chamada Grã-Bretanha. Como havia dois tronos separados, se cria um trono só e um governo só mesmo para Inglaterra e Escócia. Então, Inglaterra e Escócia formam a Grã-Bretanha em 1707. Essa foi a ação da Ana, que foi a última rainha, né, dos Stuarts. Morre, como eu disse para vocês, sem herdeiros. Em 1714 é o fim dos Stuarts. E ali começa uma nova casa dinástica na Inglaterra, que é a casa Hanover, que é aquela que está envolvida com os Jorge I, Jorge II, Jorge III, aqueles lá da época da Guerra de Independência dos Estados Unidos. Bom, gente, trouxe para vocês os meus comentários sobre a Revolução Inglesa do século XVII, a puritana e a gloriosa. Espero que tenha sido aí importante e tenha agregado ao seu conhecimento. Beleza? Um abraço, tamo junto!